E aí, gurizada? Deixa eu tirar a máscara aqui. Não reparem na sujeira, tá? Porque eu não parei, tô numa correria. Eu não tive tempo de limpar aqui a sala. Mas tô pintando as rodas do chevetão. Então tinha sintético aqui, tinha material trincado, sabe, de pé de galinha. Porque essas rodas esquentam, se tiver muito material, ainda material de baixa qualidade, pode acarretar em problema, né? Então tive que remover tudo, desentortei as bordas das rodas. Em algumas tive que corrigir com massa, né? Porque marcas de martelo, tinha algumas corrosões, né? Então é o que eu tenho, né? O correto seria comprar nova, mas eu não vou gastar em cima disso aqui. Vou pintar elas de prata. Então para isso agora eu vou passar um primer, né? Passar um fundo PU. E antes disso eu vou estar utilizando então o wash primer agora, né? Vou aplicar o wash primer, que é um fosfatizante, né? Base epóxi. E então esse tipo de isolação aqui é bem interessante. Ó, eu esvaziei o pneu, né? Eu tiro o ventil aqui de dentro, né? Tiro a válvula, deixo esvaziar todo o pneu. Daí com uma espátula plástica eu coloco o plástico assim, né? Eu coloco o plástico em cima aqui, pego o estilete, faço um buraco e depois eu encaixo ele aqui com o pneu murcho, né? É uma maneira rápida de isolar, né? E no ventil então é uma mangueira aqui, ó. É só uma mangueira. Eu aqueço ela, né? Aquece com um isqueiro. Eu uso o soprador térmico e ó, ela vai se moldar ao ventil, né? É isso aí. Daí agora eu vou aplicar um primer então pra... Eu tô sem minha outra câmera, tá sem bateria, daí eu tive que usar aqui o celular. Eu vou fazer tudo com o celular mesmo. Então, eu agora apliquei a primeira demão, tá? Eu vou aplicar duas porque sobrou o wash primer catalisado, tá? Ele é catalisado, então vocês veem que começa a ficar amarelinho, tá? Algumas pessoas podem ver que quando aplicam o wash primer, eles aplicam bem carregado. Não é a ideia, tá? A aplicação dele, na verdade, é o seguinte: vocês catalisam e tem que deixar um período ele agindo na própria pistola, tá? Eu até não deixei muito, né? Por ser roda e tal, eu tô com um pouco de pressa e já é quase meio-dia, comecei agora a aplicação. Então, assim, tem que aplicar ele meio fumaçado, tá? Para dar uma aderência. Como se fosse um chapisco para um reboco. Não adianta aplicar ele carregado liso, porque isso aqui não é um verniz, né? Então ele tem que ficar áspero para dar aderência para o material que vai vir. Então se aplica ele mais fumaçado, né? E não adianta também aplicar muito material, tá? Ele tem uma função também de antiferrugem, né? No caso ele vai aderir e vai impedir com que se houver um problema de risco ou alguma coisa e ainda tiver o primer, ele vai ajudar a proteger para não enferrujar, né? Mas, né, enfim, isso aí numa pintura de um carro é bem mais interessante. Aqui pro roda, então é o seguinte, é uma fumaçadinha, ó, não precisa gastar muito. E depois já vem com o fundo, tá? O que eu quero mostrar agora para vocês é como eu fiz... Bah, eu nem separei aqui onde é que tá... Onde é que eu enfiei a ferramenta que eu construí. Ó, aqui tem os pedaços que eu recortei, ó. Que eu comentei antes na parte do vídeo. Então, gurizada, essa aqui é a ferramenta, ó. Tô tentando focar agora. Ali. Ó, é um ferro, tá? Não sei se é 6 milímetros. Poxa. Foca. Bom, é um ferro 6 milímetros, tá? Passei a lixadeira, né? Eu dobrei aqui para facilitar. Mas enfia isso aqui dentro do ventil, vocês tiram a válvula. Tá? Uma ferramenta bem simples de fazer, ó. Qualquer ferro que entra lá, eu tive que esmirilhar um pouquinho porque ele entrava apertado, né? E dar um ajustezinho e para afrouxar e apertar a válvula, bem simples de fazer, tá? Era isso. Primeira demão bem enfumaçada, né? Fiquei de longe aqui, eu apliquei bem distante, assim, bem, como eu falei, tipo como no wash primer, né? Hoje tá bem frio aqui na minha cidade, tá eu acho que tá 2 graus agora, então tem que ir devagar, né? Esse aqui é um Primer PU 4x1 da Maxi Ruber, né? E eu vou ver se eu aplico pelo menos umas 3 demãos. Essa então é a segunda demão, um pouco mais carregadinha, ó. Não muito, né? Eu vou deixar para a última, deixar um pouco mais
carregada, mas ó, ela já tem ainda um pouco de textura, porque eu tô aplicando um pouquinho mais grosso, né? Porque primer já tem a função de preenchimento, né? Essa aqui a roda estava mais ruim, né? Então eu vou reservar mais primer para ela. Agora eu vou dar um bom tempo de secagem até fosquear. Quando começar a fosquear, aqui caiu uma gota da máscara com água, mas essa roda aqui era boa. Essa aqui eu acho que eu já não vou mais nem mexer, né? E eu tô gostando tanto do como tá ficando, que dá até vontade de deixar elas no primer mesmo, ser mais diferentão, né? Mas vamos lá, vamos ver depois como é que fica no resultado final. Dando sequência aqui, né? Mesmo não repare no chão sujo. Eu fiz o que agora? Eu dei uma desamassada aqui por trás. Eu já tinha feito isso, mas algumas rodas estavam sujas. Daí não dá para enxergar bem. Agora deu para enxergar bem, então desamassei um pouco as bordas. E para fazer, a gente faz um tal de controle de lixamento, que é aplicar uma tinta em cima do primer, né, para poder enxergar onde que precisa ser lixado. Aproveitando isso, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma tinta preta por trás da roda para deixar ela bonita por dentro também, né? Ela tem uns pontos de ferrugem e tal, assim, que eu lhe dei uma lixada, então vai aderir, né? E para uma proteção e esteticamente parecer que está mais nova, né? Pro lado de dentro da roda, tá? Então eu preparei um semibrilho sintético preto, bem fininho, para poder secar rápido, porque eu pretendo ainda lixar a parte frontal da roda hoje. Gostaria de de conseguir pintar hoje, né, no mesmo dia, mas o sintético ele demora um pouco para secar. Vou ter que botar essas rodas no sol e vamos ver se até o fim do dia eu consigo lixar, porque se eu lixar e a tinta estiver ainda meio úmida, a água suja do fundo, né, a parte que tu lixa, ela acaba impregnando na tinta e fica marcado, né? Então ela tem que estar bem seca para poder realizar o trabalho, né? Então é isso aí, dá sequência. Então aqui eu dei uma demãozinha de preto, tá? Para deixar a rodinha por dentro bonitinha também, né? Provavelmente vai pegar a fumaça do prata, né? Quando pintar pelo outro lado. Essa roda aqui que tá mais feia. Nada que importe muito, né? Eu acho que ela já tinha sido muito repintada, então tinha bastante material embaixo. As outras estão mais lisinhas. Mas é isso aí, eu dei só uma demãozinha só, bem fininha, que é pra secar rápido, né? Só pra dar uma aparência melhor pro lado de dentro da roda. E era isso aí. Agora tá fazendo uns 7 graus por aí, então resolvi deixar elas no sol. Eu tive que dar mais demãos de tinta, porque quando eu coloquei no sol eu vi que não estava coberto. Não tinha coberto bem o fundo, dava pra enxergar aí no fundo da roda, onde que tinha pego um pouco de primer e tal. Fora essa roda aqui que ficou, deixa eu ver agora com o sol, ó, ficou, eu poderia ter caprichado um pouquinho mais, devia ter percebido isso, ter passado uma lixinha seco. Mas essa roda aqui é a minha pior roda, sabe? Na verdade, o correto seria ter trocado, né? Só que baixo custo, entendeu? Digamos, vou comprar uma roda nova em torno de R$100 por aí. Comprar roda usada, eu vou pagar uns 50, uma roda boa. Correndo o risco ainda de não ser tão boa assim. Então, cara, se eu fosse gastar um pouco mais, eu já ia optar por alguma roda de liga. Então, eu estou reformando essas rodas para gastar pouco. Né? E aí, querendo ou não, e elas iriam virar lixo, né? Não ia servir pra porcaria nenhuma, eu ia ganhar muito pouco delas. Assim, pelo menos, elas valorizam um pouco. Daí, essa roda aqui era a minha pior. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Como eu pintei lá, vamos ver se pega agora aqui. Como eu pintei, dá pra ver que pegou sujeira aqui, ó. Pegou fumaça de tinta preta, né? Isso aqui vai funcionar aqui no controle de lixamento. Então, quando eu lixar aqui, que sair essa tinta preta, eu sei que tá tudo certo, que já foi, que tá liso a superfície, né? E que foi tudo lixado. Então, se aparecer algum risco, alguma coisa, vai ficar essa tinta dentro, daí eu vou ter que lixar até ela sair, né? Então agora eu vou deixar no sol, secando bem. E era essa mais ou menos a minha intenção, pintar por trás e já deixar fumaçado por dentro de tinta. Eu acabei gastando um pouco mais de tinta que eu gostaria, né? Acabei gastando, acho que quase uns 750 ml por aí.
Não, já estava um pouco gasto, acho que um meio litro de tinta eu gastei. Né? Eu aproveitei e dei uma passada nos cubos também, já que o carro tá erguido. Né? Dei uma pintadinha aí nos parafusos e cubo de preto. Lixei ele com uma oitentinha. Né? Saiu lá um... E pintei tanto na frente como atrás. Né? Dos dois lados. Então é isso. O chevetão tá flutuando. Até legal assim ele erguido. Gostaria de... Ó, 50 tons de vermelho. Eu não queria ter polido, eu dei uma polida porque estava muito feio. Mas aí demonstra mais os defeitos, né? Acaba mostrando as várias tonalidades. Isso aí vai ser a última coisa que eu vou fazer. Daqui pra frente eu vou consertar esses para-choques aqui, ó. Estão todos... Eu vou acabar consertando os mesmos que são originais. Esse aqui tá desalinhado. Essas peças aqui eu vou ver se eu troco. Essas ponteiras aí. O farol também eu vou ter que comprar o de lá. Eu poli os vidros, ficou bem legal, mas aqui dentro estava meio descascado. Eu passei o prata, aquele spray para imitar o cromo, mas não fica legal. E até de noite perde também o efeito. Claro, para baixo custo funciona, né? Mas não é o artigo. Então tá, isso aí. Após 24 horas, então, de secagem, coloquei elas no sol. Não, acho que foi sexta-feira que eu apliquei o primer. O primer eu apliquei já fazem 2 dias. Tá? Aqui quanto mais secar, melhor, né? E o que eu fiz? Eu acabei deixando elas do lado de fora aqui, né? Na minha casa ainda tem uma certa segurança, eu dei pra deixar pro lado de fora. Então eu pensei que ela ia pegar o frio, né? Porque é interessante ela pegar o calor do dia e o frio da noite também, né? Que ela se expande e ela se retrai. Né? Então fica melhor para secagem dela e ela trabalhar, porque aí aparecem riscos, o material secando ele acaba puxando riscos de lixa da massa, né? Que foram usados um grão mais grosso. Né? Aqui então ficou pintadinho de preto, né? Algumas eu ainda com grama ali que eu joguei num gramado aqui. E aqui então ficou fumaciadinho. Eu só vou dar uma mostrada. Eu estou lixando agora primeiramente com a 320, tá? Essa aqui, por exemplo, ela já está bem gasta. Eu lixei todas elas com a mesma lixa, né? Normalmente para pintura poliéster, que é a que eu vou utilizar, que é prata, eu termino normalmente com 400. Os técnicos às vezes mandam utilizar 600, né? Mas com 400 já dá uma boa cobertura, se der várias demãos de tinta. Então, o que acontece? Logo depois eu vou pegar uma 400 e lixar de novo em cima daquelas para tirar os riscos dessa 320. Principalmente daquela roda lá, que foi a primeira que eu lixei, né? E depois em sequência eu vou fazer toda a sequência de novo até a lixa ficar mais gasta. E até algumas agora que nem essa aqui, se eu lixar com a 320 gasta como ela está aqui, ela quase vai se tornar uma 400. Né? Então a vantagem do controle de lixamento é esse, né? Ó. A gente vai lixando, ó. Então, aonde tem a tinta eu enxergo, né? Então eu sei onde é que eu tenho que lixar e quando já ficou liso, né? E se tiver algum defeito, vamos ver se tem algum defeito aqui. Aqui tinha pingado da pistola, ó. Então, ó, como dá para enxergar se tiver um defeito, se tiver um risco, se tiver uma picada de pedra, ó, aqui tem uma picada de pedra, por exemplo, ó. Deixa eu ver, ó. Qualquer defeito fica mais visível, tá? Isso aqui, para mim tirar isso aqui, não dá para me lixar com a mão. Eu tenho que desbastar a parte alta, tenho que tirar esse excesso daqui, né? Para isso a gente usa um taco de borracha. Deixa eu ver onde é que tá o meu que eu utilizei antes aqui. Esse taco aqui é um taquinho de borracha, tá? Compra nas lojas de tinta, ou se quiser usar de madeira também, não precisa ser de borracha exatamente. Mas só tem que ter cuidado porque como aqui é redondo, se usar uma coisa quadrada, pode deixar quadrado. Mas aí depois tem que lixar com a mão para arredondar, né? Então vem só em cima, né? Eu vou... Sempre dando uma olhada, ó, porque eu acabo tirando um pouquinho do lado, né? Mas vai fazer o quê? Depois a tinta cobre.
Melhor do que deixar com... Merdas acontecem, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Agora a gente tem que corrigir. Às vezes isso que acontece, minha pistola tá com... A pistola de fundo normalmente é uma pistola mais velha, né? E ela tem um racho na tampa. E eu acredito que eu tenha deixado ela meio deitada na hora que eu tava preparando as rodas. E aí escorreu uma gota. Daí ela caiu da pistola. Ó, praticamente já sumiu, ó, gastou um pouquinho no canto aqui, né? Então eu paro, né? E aqui deixa eu ver se eu sinto com o dedo, tá? Eu ainda vou dar mais uma passada, que senão depois aparece, sabe? Não é algo muito visível, né? Mas, né? Se não sentir mais com o dedo ao toque, um pouco ainda tem. Daí depois a gente arredonda tudo. E é isso aí. Ó, já tá começando a aparecer. Daí agora é só a mão mesmo. Beleza, tá? Não vou judiar muito porque depois a gente tem que passar 400 aqui. Mais ou menos isso aí. Depois eu mostro delas já todas lixadas, prontas para pintura. Então, a chuva não parou. Uma umidade gigantesca no ar, que as rodas não secavam. Tive que usar soprador térmico para dar um calor, tirar a umidade das rodas. Estou utilizando um queimador aqui para tirar um pouco da umidade do ar. Né, as rodas então já estão isoladas. Eu inverti o plástico, tá? Porque no plástico a tinta, o primer que eu apliquei antes, o fundo, se eu tivesse utilizado a mesma isolação, esse primer vai se soltar, tá? Porque no plástico ele não dá aderência, ele vai se soltar. Então quando estiver pintando aqui, voam pedaços de primer seco em cima da pintura. Então eu inverti. Passei um soprador térmico aqui para moldar melhor em cima do pneu. Vai ficar alguns detalhes, mas eu não me importo porque depois eu vou trocar esses pneus aqui. Eu vou botar pneu novo. Então é só porque eu não posso parar mesmo com o carro, daí eu não desmonto e deixo sem os pneus. Que aí fica assim, aí ficaria bem mais rápido e mais fácil para fazer essas rodas aqui, né? O cara perde um bom tempo para isolar. Já tô com prata escuna na pistola. Depois vou utilizar um prata Ingo, alguma coisa, não me lembro, que é da Hilux. E por último eu tenho um alumínio puro de roda, um alumínio puro, graúdo, que eu vou utilizar mais fumaçado para dar a última demão. Estou pensando até em jogar um pérola no verniz, mas ainda não decidi. A lata de prata escuna eu acabei de jogar no lixo. Esse aqui que vai ser o... Eu tenho ainda boa quantidade aí. E depois por último então eu vou dar uma fumaçada com isso aqui, ó. Que basicamente isso aqui é feito só com alumínio, né? Alumínio graúdo, alumínio médio e alumínio fino, né? Não existe mais nenhum outro nada então fica bem clarinho, puxa bastante para o metálico. Ó, só para ter uma noção. Deixa eu tentar sair da luz, né? Tá aqui, daí vamos dar uma... Aqui eu não mexi ainda. Vamos ver. Vai ficar mais claro. Que aqui acho que no vídeo não dá pra perceber muito bem. Mas é um pouco mais escuro. Esse pequeno aqui. Olha o fumacê do lado de fora aqui, porque não dá pra aguentar lá dentro. Não consigo ligar os exaustores por causa pra não sair o ar quente, né? Do queimador. E agora é 6h20, passei a tarde inteira pra pintar essas rodas. Vou dar uma mostrada pra vocês aí bem rapidão. Depois é limpeza de pistola, fechar tudo e é isso aí. Vamos ver, pega a luz aqui. Deixei bem fininho, não carreguei demais. 2 demãozinhas. Fiz uma firula, botei um pouquinho de pérola no verniz. E na primeira demão deixei a pistola suja com tinta, usei a mesma pistola.
Então o metálico ele fica suspenso no verniz na primeira demão, e na segunda demão eu usei verniz puro. Daí para dar mais resistência, né, e brilho. Mas isso aí, pra roda de ferro tá bom demais. Então, gurizada, aqui tá o resultado. A rodinha foram colocadas em cima, eu dei uma baixadinha também no alto, baixei, cortei uma volta e meia. Ficou bem clarinha, ó, aqui com o sol dá pra ver, né? O carro ele apresenta uma aparência mais novo, quando tá mais clean, mais limpo, né? Por mais que tenha essa diferença de tonalidade aí, tem que ser corrigido. Dá pra ver que é só na parte superior, embaixo eles não repintaram. Pintaram só a parte de cima e deixaram muito errado, né? Então isso aí. Baixei uma volta e meia, ó, ficou... Esse pneu é meio velho, né? Vou ter que trocar os pneus agora, ó. Dá um dedo assim, reto, né? Não sei se vai mexer ainda, agora com outro pneu talvez vai subir um pouquinho mais, né? Uso o 60 aqui, é um 8560. Né? Traseira eu preferia que tivesse ficado um pouquinho mais baixo, mas eu tenho que ter cortado uma meia volta a mais, mas futuramente eu faço isso, né? Mas por enquanto estou precisando do carro, daí não dá pra... E esse aqui eu vou deixar de esterco por enquanto, porque está muito ruim o pneu, está aparecendo todos os arames. Então o traço ficou assim, ó. Pega uma fumacinha, né? Mas dá uma aparência de mais nova, protegido também, né? Contra a ferrugem. Algumas estavam já sem tinta, querendo enferrujar. Pelo menos vai manter elas inteiras por mais tempo. Dá uma valorizada nas rodas, né? Melhor do que elas pretas, porque se vocês vão procurar anúncios, são todas pretas, né? O pessoal costuma direto pintar preto, porque preto é fácil pintar. Compra um sprayzinho e faz, né? Daí prata é mais difícil. Então, é isso aí.